Olá pessoal, vamos tratar de mais duas perguntas veganas. Vamos à 11ª pergunta. Culturas tradicionais como touradas, rinhas, circos com animais, farra do boi, vaquejadas, rodeios, charretes, foie gras, que a pergunta descreve como fígado de ganso, andam sendo proibidas por lei em vários lugares. Impor o fim de tais práticas é um avanço ou regresso? Antes de responder, gostaria apenas de corrigir a descrição feita na pergunta de foie gras, como fígado de ganso. Este é um patê de fígado de ganso ou pato, produzido normalmente por um processo chamado gavage, onde o animal é forçado a comer até adoecer. A maioria dos ativistas que eu ouço falar a respeito tem um problema com relação ao processo de produção do foie gras, no qual é necessário se fazer com que o animal adoeça. Ele precisa comer de uma forma forçada para que o fígado dele atinja um estado anormal. E aí o animal é sacrificado. Bom, eu já disse que sou contra a exploração de sofrimento de animais como fonte de diversão. E no caso específico do foie gras, apesar de se tratar de um alimento, o consumo deste não tem relação direta com a necessidade de sobrevivência ou necessidades do organismo, e sim apenas satisfazer prazeres dos consumidores. Então eu enquadro esse como diversão, não como uma necessidade de sobrevivência. E portanto eu sou contra o consumo de foie gras. Mas eu acredito que o foco não deve ser a proibição, e sim a educação. Sociedades avançam com base em educação, não por coerção. Uma regra mantida por coerção perde seu poder assim que a fonte da coerção é afastada. Uma regra introduzida por um processo de aprendizado e avaliação racional cuidadosa se mantém até que essa seja confrontada por um novo processo de aprendizado nos mesmos moldes. O importante aí é termos evidências. O problema de se usar falácias para defender uma ideia será tratado na pergunta 13. Agora eu gostaria de falar de um exemplo real do que eu estou falando de coerção versus educação, no que se refere à proibição do foie gras. Vou deixar um link na descrição. Na cidade de São Paulo, tentou-se impedir o consumo do foie gras por imposição via criação de leis. Não houve qualquer tentativa de se educar as pessoas a respeito. Logo, assim que a lei foi removida, o consumo voltou como se esta lei nunca tivesse existido, deixando claro que, apesar de ser importante a existência de leis que protejam animais, é ainda mais importante que eduquemos as crianças quanto à crueldade contra animais. Então, se você quer combater crueldade contra animal, eu acredito que é mais importante trabalharmos na educação. Claro que algumas leis a esse respeito são necessárias, mas a lei é para o caso de pessoas que não conseguem aprender ou não desejam aprender. Uma pessoa que seja confrontada por evidências e se recuse a aprender é uma questão de um viés cognitivo. É uma pessoa que muito provavelmente adota uma postura de desonestidade intelectual, e nós vemos isso ligados a vários temas. Eu já tratei aqui no canal de várias pessoas nesse tipo de situação. Eu acho que eu respondi essa pergunta. Então, vamos à 12ª. Você já chegou a preparar, comer versões veganas de feijoada, moqueca, estrogonofe, vatapá, hambúrguer, nugget, salsicha, linguiça, coxinha, lasanha, yakisoba, sopa, risoto, pizza, queijo, bolo, torta, brigadeiro? Se já comeu, as versões veganas são mais gostosas ou menos saborosas que as onívoras? Bom, alguns dos pratos mencionados eu não gosto nem da versão onívora, quanto mais da versão vegana. Então eu não me sujeitaria a provar algum desses pratos em versão vegana, pois eu já não gosto da versão onívora. Mas, falando de uma forma geral, eu já provei vários pratos veganos. E por uma questão de um gosto pessoal, pois eu só posso avaliar sabor pelo meu próprio paladar, eu devo dizer que eu prefiro as versões onívoras. Devo lembrar também que a perícia do cozinheiro é importante para o resultado final de qualquer prato, seja ele vegano ou não. Precisa-se experimentar mais de uma vez para se
ter uma ideia definitiva. Bom, ele se mantém na questão de mais gostosas ou menos saborosas. Isso é uma questão muito pessoal, é difícil a gente julgar de uma forma objetiva, né? Depende muito de pessoa para pessoa. Mas vamos tentar tratar da questão aqui de uma forma mais objetiva. Eu tenho um certo problema com relação ao consumo de soja, pois este pode vir a ser prejudicial em alguns casos. Eu vou entrar em detalhes a esse respeito, vou tentar explicar o porquê estou fazendo essa declaração e deixar pelo menos algum link tratando disso. Vamos ver. Por que eu estou alegando que a soja pode vir a ser prejudicial? A soja, ela contém isoflavonas, que são fitoestrogênios, substâncias químicas que são semelhantes ao estrogênio. O nosso organismo, ao entrar em contato com o fitoestrogênio, ele trata o mesmo como se fosse estrogênio. E o estrogênio, você aumentar a quantidade de hormônio feminino em um organismo, independente do sexo, pode ter consequências, pois você está dando uma dose excessiva de uma substância. No caso de pessoas do sexo masculino, principalmente crianças e adolescentes, esses podem vir a desenvolver características femininas, como o crescimento das mamas. Eu conheço pessoalmente um caso em que isso aconteceu devido ao consumo de leite de soja e outros sucos que continham soja e alimentos com soja. Mas era um caso em que o menino em questão ele consumia uma grande quantidade desses produtos. No caso de meninas, isso pode levar a um amadurecimento precoce de características femininas. Algumas pessoas podem pensar, mas qual é o problema de uma menina desenvolver características femininas mais cedo? Bom, uma menina que venha a amadurecer do ponto de vista biológico, sexualmente mais cedo, isso pode fazer com que essa menina acabe tendo futuramente alguns problemas. Se, por exemplo, eu não sei se existe realmente uma correlação com relação ao consumo de soja e o ciclo menstrual, mas uma menina que comece a menstruar mais cedo, como a quantidade de óvulos que as mulheres produzem é limitada, ela também vai parar de liberar os óvulos mais cedo, ou seja, a menopausa vai começar mais cedo. Então, são questões que temos que pensar muito bem, temos que investigar muito bem para ver até que ponto essa influência pode ocorrer. Enfim, eu aconselho cuidado. Não exagerem no consumo de nada. Isso não necessariamente tem relação com o veganismo, mas o veganismo, por levar ao consumo de alimentos que muitas vezes contém soja como um substituto, ele acaba favorecendo esse tipo de ocorrência. O menino que eu mencionei, ele não leva uma dieta vegana, a família não é vegana, ele é apenas um garoto que adorava consumir produtos à base de soja. Também vou deixar um link de um estudo falando sobre o efeito de isoflavonas presentes na soja, que pode promover o crescimento de tumores que dependam de estrogênio, como por exemplo em alguns casos de câncer de mama. Mas eu quero destacar que todos esses problemas dependem da quantidade diária de consumo de soja. Ou seja, como tenho falado, desde que comecei a tratar desse assunto, precisamos levar sempre em primeiro lugar a questão da saúde. Ela deve ser colocada acima de qualquer outra consideração nessa questão. Se você deseja adotar qualquer restrição alimentar, certifique-se de que esta não irá causar prejuízos à sua saúde ou de pessoas próximas a você que possam vir a ser forçadas a compartilhar da mesma dieta. Para encerrar, saindo do assunto veganismo, eu gostaria de dizer a qualquer transexual que possa ter visto esse vídeo e estar pensando em voluntariamente usar a soja para produzir o efeito de aparecimento de características femininas,
que procure um médico, pois essa não é a única consequência possível. E a saúde deve vir em primeiro lugar. Como eu já falei um pouco mais cedo, há uma ligação de uma isoflavona com câncer de mama, e eu acho que isso é algo que ninguém deseja, não importa o sexo. Por hoje é só, pessoal. Vida longa e próspera. O Psicético adverte: ceticismo faz bem à saúde. As fontes estarão na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo que acabou de assistir, inscreva-se no canal, deixe seu joinha no vídeo e na página de Facebook. Se desejar, sinta-se livre para compartilhar o vídeo. Caso não tenha feito ainda, clique no sininho do YouTube ao lado do nome do canal para receber as notificações do mesmo. Vídeos novos estarão disponíveis todas as segundas-feiras. Deixem suas sugestões e perguntas nos comentários ou na página de Facebook. A página de Facebook do canal é a forma mais rápida de receber uma resposta minha a qualquer pergunta ou sugestão. Vida longa e próspera!